Boa noite, igreja. Como é que vocês estão? Sempre pergunto, né? Estão bem? Irmãos, eu fico muito feliz quando eu sou convidado para ministrar no Tadel, para falar diretamente com a nossa liderança, porque a forma de se comunicar é diferente, né? É uma forma onde a gente consegue colocar aquilo que a gente está vivendo, as nossas experiências na nossa caminhada de liderança. E a igreja, ela entende, a igreja, ela vive isso. Então, é uma forma mais simples de colocar para a igreja aquilo que a gente está ministrando aqui. E um fato curioso é que esses dias não, ontem teve o Caráter de Cristo, né, nosso curso Caráter de Cristo. Eu também tinha sido convidado pela irmã Gardênia de estar ministrando esse curso. Só que, na realidade, eu achava até então, no domingo, que era um curso de 45 minutos, que era algo mais simples, né? E aí eu estava aqui no stage, o Daniel estava pregando, e ele começou a dar os avisos, e nesses avisos ele colocou o banner aqui, né, do curso, e aí eu vi que começaria 7h30 e iria até 9h30. Falei, meu Deus do céu, 2 horas de curso. Eu já sabia que também tinha o Tadel na terça-feira, mas é isso, a caminhada é essa mesmo. Quem é que estava no curso ontem, no Caráter de Cristo, hein? Levanta a mão aí. Vocês devem estar enjoados de mim, porque foram 2 horas ontem, mais aqui uns 30 minutinhos hoje, mas é isso, vamos lá, né? Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, por que estás abatido? E eu tirei esse tema porque eu fiz a ministração, eu fiz todo o escopo da mensagem, e aí eu estava procurando um tema, e fiquei pensando, poxa, um tema legal para colocar. E aí eu tirei esse tema da referência aqui do Salmo 42:5, né, que diz, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E esses dias eu estava refletindo, e eu estava pensando assim, meu Deus, como nós que estamos nessa caminhada, sentimos a dor do próximo. Muitas vezes nós estamos aqui na área externa e aí a gente encontra aquele irmão, às vezes a gente vê aquele rosto ali um pouco esmorecido e a gente sente no coração que tem alguma coisa ali, que a gente se sente inclinado em falar com esse irmão, ainda mais se a gente conhece, a gente tem intimidade. Obrigado, viu, Rogério? Olha, próxima vez que eu estiver aqui, conversar com o pastorzão para liberar o manto, viu? Para você servir de manto, viu? Fizeram o nosso irmão tirar o manto, vai dar certo, viu, pastorzão? E aí a gente tá ali, a gente vê aquele irmão, a gente sente aquela vontade de, poxa, está acontecendo alguma coisa com aquele irmão. É impressionante como a gente é coparticipante da dor. Chega um momento que a gente não se segura e vai lá e tenta conversar com ele. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou sentindo você um pouco para baixo. E, de fato, aquele irmão provavelmente está passando por alguma barra. Mas não é aquele irmão que a gente, às vezes, sempre vê ali se arrastando, né? Sempre esmorecido, cheio de falar que não ia dar aquela gastura que toda a vida o irmão está... Não, geralmente é um irmão que a gente sabe que é um irmão alegre, que é um irmão que é sempre para cima, mas por algum motivo ele está daquele jeito. E nós nos sentimos inclinados a falar com ele, a perguntar se está tudo bem. E eu tenho para mim, irmãos, que é uma lei do Senhor. Nós somos instrumentos para demonstrar. Nós somos instrumentos para realmente perguntar, realmente direcionar, realmente posicionar aquele irmão. O Senhor, ele nos usa para isso. A forma que o Senhor tem de abençoar as pessoas é usando pessoas. Nós fazemos o que o Senhor faria, que é realmente tentar levantar esse irmão, trazer novamente esse irmão para os caminhos do Senhor. Às vezes isso falta nessa caminhada, e é por isso que muitos irmãos desistem. Olha o que diz aqui, em Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo.
pastor já ministrou uma mensagem aqui sobre aliviar as cargas, sobre a gente se preocupar realmente, sobre a gente se importar com a dor do irmão. Eu não trouxe aqui esses dados porque eu até procurei, mas como não era nada assim muito certo, não tinha assim um embasamento, mas, gente, o índice de depressão nas lideranças cristãs é alta. Depressão, suicídio, burnout. É uma caminhada muito difícil. Quem é líder, assim, eu sei que aqui muitos não tem só líderes, né? Mas quem aqui é líder e quem aqui é auxiliar? Levanta a mão aí, só para eu... Então, vocês sabem que a caminhada ela não é fácil. É uma caminhada muito difícil. E nós precisamos uns dos outros aqui, para poder realmente caminhar, para poder realmente vencer os desafios. Olha o que diz lá em Filipenses 2, do 4 ao 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isso que o Senhor nos pede. É isso que Ele nos orienta. Nós temos muitos versículos que tratam sobre essa atitude. De perguntar, por que você está mal? Por que estás abatido? Aconteceu alguma coisa? Estou vendo que você está um pouco triste. E, de fato, nessa caminhada, há muitos desânimos. Nessa caminhada, há muitos desafios que, às vezes, a gente não consegue vencer só. É muito difícil você andar nessa caminhada de liderança sozinho, sem ajuda, sem ter um discipulador, sem ter pessoas ali realmente do seu lado. Eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Eu não sei se ele está aqui. Eu não estou vendo. Mas já teve um irmão que, com um abraço, ele me curou de um desânimo. Eu cheguei em casa, eu cheguei no culto muito mal. Não consegui louvar, não consegui adorar. Estava bem para baixo mesmo. Nem sempre a gente vai estar bem, né? E quando acabou o louvor, eu olhei para o lado, o irmão estava do lado. E aí eu fui lá, fui dar um abraço, ele pegou, me deu um abraço, me deu um beijo na cabeça. E aí eu passei o resto do culto chorando. Fui parar na ministração de chorar. De falar assim, amor, me dá um pano, pelo amor de Deus, me dá um lenço, alguma coisa aí. Às vezes eu parava, quando eu começava a lembrar do abraço, começava a chorar novamente. E aí a minha semana foi maravilhosa. Então, o Senhor, Ele nos utiliza como instrumento para demonstrar. Instrumento para abençoar, para levantar aquele irmão. Muitas vezes nós estamos indiferentes a isso. Muitas vezes nós vemos, observamos e nos tornamos indiferentes. Sentimos até essa inclinação de realmente buscar o irmão, de realmente falar com o irmão. Mas talvez, sei lá, você acha trabalho demais. Mas talvez o Senhor está te inclinando a isso. Está te mostrando que você pode ser bênção na vida do seu irmão. Então essa caminhada é bem difícil, irmãos. Olha o que diz aí em Mateus 7,14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então essa caminhada cristã, você permanecer santo nessa caminhada não é fácil. A porta é estreita. Muitos desafios, muitos altos e baixos. E entre altos e baixos nós precisamos estar repleto de pessoas que se importam conosco, cristãos de verdade, que cumprem a lei do Senhor. E aí, meus irmãos, eu coloquei aqui 3 exemplos, 3 motivos, na realidade, principais que causam esse desânimo nessa caminhada entre nós, a liderança, nós que estamos nessa linha de frente, nós que estamos servindo. Eu coloquei aqui, eu citei 3, mas poderia citar muito mais. Eu também estou partindo do pressuposto que o desânimo também é uma falta de intimidade. Você acaba deixando também de orar, de buscar o Senhor no secreto. Muitas vezes a gente não consegue lidar com alguma dificuldade, com algum problema, porque a primeira coisa que a gente faz é deixar a nossa intimidade de lado, deixar de orar, de buscar o Senhor. Eu já passei por muitos problemas nessa caminhada.
E todas as vezes que eu procuro o Daniel para conversar, uma das primeiras coisas que ele fala é isso. Para que eu busque o Senhor, para que eu ore. Que eu não deixe de orar, que eu não deixe de entregar a Ele esses meus problemas. Então, eu já estou partindo desse pressuposto. O que eu vou falar aqui são os motivos que geralmente trazem esse desânimo para nós, a liderança. Amém? Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei aí. Decisões erradas. Nós, líderes, precisamos tomar muitas decisões. Nem sempre a gente vai acertar. Muitas vezes a gente erra, principalmente quando a gente está no início. Principalmente quando você multiplica, você vai ser líder de célula, você era um auxiliar, você vai ser o líder de célula. E aí você tem a sua célula e você quer andar com as próprias pernas, digamos assim. Você quer decidir coisas, você quer seguir uma visão diferente daquela que foi ensinada. Aconteceu muito isso comigo. E essas decisões, quando dão erradas, por algum impulso, por alguma desobediência, e você vê que aquilo ali não foi a melhor decisão, traz um desânimo para você. E muitas vezes tem pessoas aqui na igreja desanimadas porque tomaram decisões erradas, trouxeram consequências e talvez não estão sabendo voltar. E eu vou dar um exemplo aqui de alguém que tomou uma decisão errada. E olha o que aconteceu. João 18, do 25 ao 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não vi com ele no olival. Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Bom, negar Jesus não foi uma boa decisão. E ele sabia disso. Talvez agiu ali pelo medo, pelo impulso. É o que nós fazemos. Muitas vezes decidimos algo por impulso, por raiva. Tratamos de uma forma desagradável um membro, uma ovelha que a gente está pastoreando. E aí depois que a gente se toca que nós tivemos essa decisão equivocada, e aí começa a bater o desânimo. E olha o que acontece aí, em João 21, 3, 4. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. O que aconteceu com Pedro depois dessa decisão equivocada que ele teve? Ele voltou a ser um homem comum. Desanimou, saiu ali do ministério, voltou a pescar. E aí na palavra diz que não estava pescando nada. Quer dizer, além de voltar por uma vida comum, estava sem direção, sem fé. E é isso que acontece. É isso que acontece quando a gente começa a tomar essas decisões equivocadas, começamos a desanimar, e aí nós vamos, de pouquinho em pouquinho, perdendo a nossa fé, querendo não ter mais responsabilidades, querendo não liderar mais célula. E muitas vezes nós encontramos pessoas aqui no Espaço Conexão dessa forma, pensando em desistir, pensando em voltar a ter uma vida normal, porque as decisões que ela anda fazendo, nenhuma delas estão dando certo. E aí é nessa hora que o Senhor está nos querendo usar como instrumentos. É nessa hora para chegar com esse irmão e perguntar: por que estás abatido? O que aconteceu? Você está tão triste? E claro, se esse irmão ele sentir, for testificado no coração dele que aquilo ali é bom, ele vai conversar com você. Ele vai se abrir. Olha o que diz aí em João 25, 21, 5 ao 6. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Jesus lhe perguntou. Nós precisamos perguntar. Jesus perguntou
Eles responderam. Jesus direcionou, eles obedeceram. Muitas vezes nós somos usados para isso, para perguntar e direcionar. Mostrar talvez uma visão diferente do que aquele irmão está tendo. Mostrar que nada está perdido. Mostrar que há tempo dele se levantar. Que faz parte desse caminho as decisões erradas. São elas que vão nos amadurecer. São elas que vão nos edificar. E Jesus fez isso. E aí, em João 21,15, continua. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. A partir do momento que ele perguntou, direcionou, levantou, ei, bate a poeira e vamos continuar a obra. É a mesma coisa. Ei, irmão, está passando por algum problema? Está passando por alguma dificuldade? O que aconteceu? Foi isso. Bola para frente. Vamos lá. Você entendeu que eu estou lhe direcionando? Você entendeu aonde você errou? O que você pode melhorar? Entendi. Realmente, eu deveria ter feito dessa forma. Amém. Pois agora, vamos limpar essa poeira. Vamos continuar a obra. Vamos continuar os trabalhos. E foi isso que aconteceu com Pedro. E nós somos esse instrumento aqui na terra. E é por isso que nós sentimos essa inclinação, essa vontade de querer perguntar. Aqui na igreja, a nossa liderança constantemente está perguntando. Pastor, Daniel, geralmente estão ali perguntando para minha esposa, se a minha esposa já chega um pouco triste, assim, né? E aí o pastor já pergunta, tudo bem? Várias vezes perguntou. E às vezes não está realmente, aí fala, e o pastor, pois é, porque a gente é assim, e começa. E saímos renovados, saímos direcionados. Agora, já pensou se uma pessoa ela chega precisando de ajuda, nitidamente abalada, nitidamente esmorecida, e ninguém se preocupa com ela? É como se, enfim, fosse um fantasma na igreja. A tendência, irmãos, é realmente largar o ministério, a tendência é realmente desistir, porque na cabeça dela, ela não serve para aquilo que ela foi levantada. E o diabo, irmãos, ele trabalha na mente. O diabo ele não está preocupado com quem está lá fora. O diabo está preocupado com quem está aqui, o diabo está preocupado com aquele que está na linha de frente, aquele que está servindo, aquele que está liderando. Porque derrubando um, derruba vários. Derruba vários. Então a liderança ela é muito importante para a nossa igreja. Amém? Estão comigo aí? Tudo certo? Segundo, decepções. Bom, irmãos, essa parte aí de decepções, esse tópico aí de decepções, geralmente o desânimo ele vem quando nos decepcionamos com algum membro da nossa célula, algum discípulo. Também tem casos, né, com a nossa liderança. Muitas vezes ali não entende algum posicionamento, mas são dores diferentes, são situações diferentes, mas que também trazem desânimo por conta dessa decepção. E quando a gente fala de decepção com um membro da nossa célula, é aquele membro que a gente depositou tempo, amor, cuidou, orientou, fez o livrinho com ele, ajudou de todas as formas, discipulou mesmo com muito amor, deixou de estar com a sua família, de estar com a sua família para estar com ele. E aí chega um momento que aquele membro, ele não respeita mais o seu posicionamento, começa a fazer tudo ao contrário, você acaba não entendendo aquilo, você acaba se decepcionando com ele, acaba não indo mais para a igreja, acaba não indo mais para a célula, começa a viver novamente a vida que estava vivendo, e aí você começa a se decepcionar com esse membro. E aí, claro, você traz para si novamente a culpa, você traz para si novamente todos os ônus dessa relação. E aí, meus irmãos, se você não tiver realmente uma rede de apoio, se não tiver uma liderança, não tiver um discipulador, tiver um pastor para realmente lhe levantar, você não vai querer mais cuidar de ninguém. Porque você vai achar que não vale a pena. Eu vou dar um exemplo para vocês, dar um testemunho, na verdade. Eu comecei lá no Tururu com
9 discípulos. Abriu a célula lá, todo mundo que entrava assim, adulto, homem, eu queria discipular. E aí levava para o Daniel, né? Lógico, o Daniel, não, mas pelo amor de Deus. Mas não é assim não, cara. E aí eu fiz as duas coisas. Né? Aconteceu comigo as duas coisas. Foi a decisão errada, porque eu estava indo fora da visão. E a decepção, porque desses 9 aí, acabei ficando com 2. Que no tempo era o Douglas e o Iago. E aí foram saindo, eu falei, meu Deus do céu, eu levava para a igreja, célula, fazia o livrinho, ligava para mim, estou precisando conversar, vamos conversar, ajudava de todas as formas. Só que aquela galera ali não tinha visão de reino. Eles não queriam nada com nada, eles só queriam realmente um psicólogo. Só que foi uma decepção para mim. E aí eu precisei realmente de pessoas para novamente me ajudar. Porque eu estava muito decepcionado. Aconteceu isso também com a minha esposa. Mas foi uma decisão, né? Uma decisão errada. Fora da visão. Mas acontece. Isso acontece muito conosco. E aí, meus irmãos, eu precisei de pessoas para me levantar novamente, porque eu estava muito decepcionado. Pensando em desistir, pensando em não cuidar mais de ninguém. Aconteceu também com a minha esposa. E aí foi onde eu encontrei meu discipulador, né? Encontrei pessoas que me ajudaram. Falaram assim, cara, não é assim que as coisas acontecem. Não é desse jeito. Olha o que diz lá em Atos 20, do 25 ao 27. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro, hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Eu fiz a minha parte. Mesmo que, digamos assim, não da forma correta, como deveria ser, com mais cautela, pastoreando ali, fazendo um pastoreio eficaz ali, enfim, algo mais light. Não, eu fui querer logo, não, é meu discípulo, fiz grupo no WhatsApp e tudo mais. Mais que eu tenha começado errado, mas eu fiz a minha parte. Eu proclamei o evangelho para eles. Então, o sangue deles não seria mais cobrado das minhas mãos. E em relação, eu não vou entrar muito nesse tópico para a gente não esticar, mas em relação à decepção com a liderança, é como eu falei para vocês, por exemplo, lá na célula nós recebemos muitos jovens e alguns adultos que vieram de outras igrejas porque não concordavam com o pastor de lá, porque se decepcionaram com algumas coisas e tudo mais. E muitos desses estavam feridos e tudo mais, e a gente tinha que tentar conversar com essas pessoas para que elas não desanimassem, para que elas não olhassem para a nossa igreja com um olhar preconceituoso. A gente teve que demonstrar, levantar essas pessoas, falar que a gente não tem que ficar olhando, a gente tem que obedecer. Nem todo mundo é perfeito, ninguém é perfeito, na verdade. Ninguém é perfeito, então as lideranças vão tomar decisões, nem sempre vão ser assertivas, mas eu tenho certeza que é para o melhor da nossa igreja. Então, muitos vieram dessa forma. E lá na célula eu não aceito isso. É uma coisa que eu já falei com o Daniel, nós não aceitamos, eu não aceito. Vim falar comigo sobre liderança, eu não aceito. Ah, porque eu acho errado isso, eu não aceito, comigo não tem vez. Porque se vai falar, meu amigo, e você aceitar, lá na frente está falando de você. Então a gente não aceita. Então traz muito desânimo você ficar olhando para a liderança, que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. 1 Samuel 15, 23. Olha aí, ó. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Hein? Então, a rebeldia, né, meus irmãos? Tá aí falando da liderança, toma cuidado. Ó. Feitiçaria. Pecado da feitiçaria. A terceira, que também traz muitos desânimos para a nossa igreja. E eu coloquei esse tópico como amnésia espiritual. Pô, mas o que é isso daí? É aquele cristão que ele esquece por que está aqui, porque está vivo, porque tem a liberdade de orar, de adorar o Senhor. Que foi pago um preço caro por isso. E aí o cristão está liderando, o cristão está ali fazendo a obra do Senhor, mas se de repente dá algum problema, se de repente acontece alguma coisa na área ali financeira, no relacionamento, no trabalho, enfim, se acontece alguma coisa que sai ali fora do eixo,
começa a desanimar, começa a querer sair enfim, começa a querer puxar o freio, tirar o pé do acelerador. Não quer mais se doar tanto para a obra, começa a desanimar, começa a achar que, poxa, eu estou aqui cuidando das coisas do Senhor, e o Senhor não está cuidando de mim. Isso aconteceu comigo também. Aconteceu várias vezes comigo. E aí a gente esquece. Nós esquecemos que nós estamos aqui justamente para isso. Independente do que vai acontecer conosco, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para servir o Rei dos Reis, para levar a palavra, para servir realmente na obra. Olha o que diz aqui em Romanos 5:8. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Irmãos, eu falei isso no curso ontem, Caráter de Cristo, que se você desiste de Deus por conta de algum problema, você nunca foi um cristão. Você nunca realmente foi um convertido. Você apenas estava barganhando com Ele. Enquanto a sua vida estava ok, você estava servindo o Senhor. Então, faz parte, irmãos, os desafios, faz parte as batalhas, e a gente tem que vencer. E esse desânimo vem, mas nós temos a nossa igreja, nós temos nossos discipuladores, nossos irmãos, tem pessoas que se importam com você. Procure essas pessoas. Ou, se essas pessoas te procurarem, tenha um coração aberto, tenha um coração quebrantado, aceite ajuda. Talvez aquele irmão esteja sendo usado para isso. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós, a igreja, nós somos instrumentos de Deus para demonstrar, para ajudar, para levantar uns aos outros. Sermos participantes da dor do próximo, se importar realmente com aquela vida, com aquele irmão de batalha. Porque ser líder, você estar nesse papel de liderança, não é fácil. Nós abrimos mão de muitas coisas, renunciamos a muitas coisas. Deixamos muitas coisas de lado. Mudamos o nosso caráter, forjamos o nosso caráter para cada vez mais sermos santos. Temos pouquíssimas chances de errar, de dar mau testemunho. Então não é fácil essa caminhada. Só levanta a mão de novo quem é líder, que só para eu. Amém. É muita gente, pastor, é muita gente, é uma bênção mesmo. Olha o que diz ali em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, talvez o seu irmão tenha tomado alguma decisão errada. Está pensando em desistir de tudo. Ou está decepcionado com membros da sua célula e não quer mais cuidar de ninguém. Ou anda passando por problemas pessoais e precisa que alguém o exorte, mostrando que existe um Deus que muitas vezes quer nos tratar nessas batalhas. Precisa lembrar que existe um Cristo que nos libertou do cativeiro. Enfim, irmãos, que possamos ser sensíveis à dor do próximo. Possamos estar realmente em alerta e, sempre que possível, ajudar o próximo a sair de algum problema. Por fim, eu queria deixar essa frase aqui do nosso pastor Ebiúbe, que eu achei muito, muito forte, e diz assim: se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. E com isso eu queria finalizar. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vou orar por vocês. Ao final nós vamos ter a nossa reunião de setor. Daniel pediu que a liderança, né, todos os líderes, né, de setor, e membros também, todos, né, que possam ficar, que ele tem uma notícia importante, uma informação importante para passar para todos. É da área, né? Não é só o setor, não, da área. Amém? Vamos orar. Pai,
Quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse Tadel, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa colocar no coração de cada um, Pai, que está aqui hoje, a vontade, Senhor Deus, de ser co-participante, Senhor Deus, da dor do próximo. Que possamos, Senhor Deus, criar em nosso coração essa vontade, Senhor Deus, de ajudar uns aos outros, de demonstrar uns aos outros, Senhor Deus. Sabemos, Pai, que é uma caminhada difícil, cheia de desafios, Senhor Deus. Mas nós precisamos, Pai, passar por cada uma delas, Pai. E nós cremos, Pai, que contigo, Deus, com o Teu Espírito Santo, nós conseguimos. Porque o Senhor se aperfeiçoa, Pai, em nossas fraquezas. E nós estamos aqui para cada vez mais avançar. E nós sabemos, Pai, que juntos, Pai, nós chegamos mais longe. Assim nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai, que leve cada um, Pai, em segurança para sua casa, Pai. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.